Boa noite, meus irmãos. Jesus, mestre, amigo e companheiro de todas as horas, graças vos damos por mais esta oportunidade de estarmos em tua seara bendita. Agradecemos o concurso dos teus mensageiros benditos que vêm em nosso auxílio. Rogamos, divino amigo, as tuas bênçãos em amor, paz e luz para toda a humanidade, envolvendo a mente e os corações de todos os homens encarnados e desencarnados, auxiliando a humanidade a dar um passo avante na era da paz, na era da regeneração. Rogamos o auxílio, o concurso dos teus mensageiros, que possam nos aclarar com entendimento, para que possamos receber os ensinos do teu Evangelho bendito, qual semente bendita, que possa em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de servos, trabalhadores de tua seara bendita. Que assim seja. Queridos irmãos, nós gostaríamos de iniciar as nossas atividades nesta quarta-feira, fazendo um pensamento aos nossos irmãos, aos irmãos encarnados e desencarnados, que hoje em alegria e paz estão junto a nós para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os nossos facilitadores e esclarecedores, simbolizados aqui pelo irmão Sérgio, pelo irmão João, possam receber os fluidos para nos dar os esclarecimentos das perguntas que serão feitas em relação a esse capítulo específico, um capítulo um pouco mais difícil de ser estudado e que nos foi colocado como lição para estudar hoje, e possam nos esclarecer o coração a respeito do que aqui é dito. É um concurso, obviamente, da luz maior, dos obreiros da luz, que aqui estão para amparar e suportar todas as palavras do irmão João e do irmão Sérgio aqui presente. Nós vamos estudar então o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Estranha Moral, ou Moral Estranha. E esse capítulo, ele começa por alguns dizeres que estão no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São Mateus, que de início vão nos parecer um pouco estranhos, como o próprio título do capítulo coloca. E é por isso que nós tanto precisamos estudar esse capítulo e entendê-lo na profundidade. Então, o que é dito por Jesus: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, ou seja, uma turba, uma grande quantidade de pessoas, Jesus, voltando-se para estas pessoas, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e as suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Em Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 25 a 27 e no versículo 33. E em Mateus: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho e a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Em Mateus capítulo 10, versículo 37.
O Evangelho nos diz que estas palavras ditas pelo Mestre, e que obviamente foram atribuídas a Jesus, seriam um contraste em relação a tudo aquilo que Jesus ensinava e pregava, principalmente no que tange à lei universal maior do amor e da caridade. E eu gostaria de abrir para o irmão Sérgio e o irmão João fazerem comentários preliminares exatamente sobre esse ponto. Como Jesus jamais poderia cair em contradição, todas as suas palavras tinham profundidade, como nós devíamos de fato interpretar as palavras que são aqui ditas nos dois evangelhos, de Mateus e Lucas. Começando pelo irmão João. Essa parte, inclusive, existe no pé do evangelho uma afirmação, quando ele fala em odiar, o significado é amar menos, porque Jesus, nós sabemos que não iria dizer algo que possa contrariar a evolução espiritual. E toda evolução espiritual é feita em família, onde há junção de pais, mães e filhos, para que haja um progresso espiritual de todos nós. Então ele fala amar menos, que é diferente de odiar. Quando nós falamos em odiar, é a gente abandonar toda a família e partir para outros rumos. E sabemos nós que toda vez que nós estamos diante de pais, filhos, uma família, existe uma conexão espiritual reencarnatória, onde nós reencarnamos com o objetivo de reconciliar e nós criarmos juntos um foco de evolução espiritual. E se nós realmente sair daquela programação espiritual feita pelos mentores espirituais maiores, nós estaremos comprometendo para ter reencarnações talvez mais dolorosas. Então, se nós entender como odiar, abandonar, largar, deixar tudo para lá, simplesmente não dedicar aos nossos familiares, esquecer da afeição que tem que existir entre nós e os nossos familiares, nós realmente estaríamos contrariando uma lei, que é a reencarnação, uma lei divina. E Jesus jamais iria contrariar a lei divina. Ele diz: eu vim para cumprir a lei e dar o cumprimento, e não para contrariar as leis divinas. Esse é o meu entendimento com relação a este ponto. Nesse ponto, até Kardec nos alerta que nós temos que ter em mente que nós recebemos traduções dos ensinos de Jesus. Jesus nada escreveu. Todos os apóstolos escreveram após a morte do Cristo e muito depois dos acontecimentos. E, dentre eles, Mateus e João conheceram Cristo, mas Marcos e Lucas não conheceram. Então, os próprios evangelistas escreveram daquilo que foi relatado. Mesmo assim, levamos em consideração que naquela época não existia papel da forma que nós conhecemos. A forma de escrever era em papiro e pergaminho. Isso, para você fazer uma folha de pergaminho, levava quase um mês. Era algo extremamente caro. Então, o Haroldo Dutra Dias, que traduziu do texto em grego os 4 evangelhos para o nosso estudo, ele nos alerta disso. São cópias de cópias. E mais, como o papel era difícil, você só escreve as consoantes, você não escreve as vogais. Então, por exemplo, casa seria escrito só C e S. As 2 vogais não seriam escritas. Por que eu estou dizendo isso? E mais ainda, por que o Haroldo Dutra Dias alertou isso? Para a gente não buscar pegar literalidade do que está escrito. Nós estamos recebendo uma Bíblia em português. Jesus não falava português. Ou seja, nós temos que considerar que o que está escrito ali é tradução de cópia da cópia escrita somente as consoantes. Se ser humano erra, imagina os tradutores, o tanto que eles erraram na tradução do texto que foi base para o evangelho que nós recebemos em português.
Então, quando vem esses termos que nos assustam, quando são atribuídos a Jesus, e realmente falar que Jesus mandou odiar pai e mãe, é totalmente contrário àquilo que ele ensinou. Então, com certeza, nessas hipóteses, onde a gente vê que existe algo atribuído a Jesus que é totalmente contrário à lei de amor que ele personificou na terra, temos que ver que houve ali um erro, ou de tradução, ou de escrita. Não adianta querer pegar a literalidade daquilo que a gente sabe que não foi dito por Jesus. Jesus, dito por ele mesmo, toda a lei e todos os profetas está na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, todo e qualquer fato, ato ou palavra atribuída a Jesus, nós só podemos entender partindo desse princípio, porque Jesus foi a personificação do amor na terra. Não há nenhum exemplo de amor na terra que se assemelhe a Jesus. Então, quando se fala que Jesus disse que deveríamos odiar pai e mãe para poder segui-lo, é claro que isso foi um erro de tradução ou erro de escrita. E isso fica bem evidenciado no próprio Evangelho, quando Kardec cita uma passagem de uma passagem de João, onde ele diz que aquele que não odiar a própria vida não receberá os benefícios da vida espiritual. Olha, ninguém pode odiar a própria vida. Então é claro que o significado da palavra odiar não é o nosso significado. Houve um erro de tradução. Então, quando se é atribuído isso ao Cristo, nós devemos abandonar. Isso não foi dito pelo Cristo. O que foi dito pelo Cristo é em relação a amor. Então, quando se está dizendo que se ame menos pai e mãe em relação ao Cristo, não é intensidade de amor, mas é espiritualidade de amor. Porque o nosso amor com pai e mãe, esposa e irmãos, ainda é um amor consanguíneo. Eu amo meu irmão porque ele tem um patrimônio genético próximo a mim. Ou seja, o meu próximo que não tem um patrimônio genético igual a mim, eu não devo amar? Só por uma questão de sangue, uma questão de genética? Então, o que Jesus disse é que nós devemos ter o amor espiritual, sublimado, que quando ele fala amar a mim, não é personificação dele, Cristo, mas a mensagem que ele traz, que é a lei de amor. Aí sim, é a lei de Deus. Então não devemos nos apegar a isso. Então Jesus não falou de odiar pai e mãe, não. Jesus disse que nós devemos amar a cada vez mais espiritualmente, e não de ligações materiais que acabam, né? Todos os apóstolos já desencarnaram, todos aqueles que conviveram com Jesus já desencarnaram, então não teria mais ninguém que recebeu o ensino de Jesus? Não. Jesus não pregou para corpos, pregou para seres eternos que são os Espíritos. Se talvez então nós pudéssemos resumir tanto a fala do irmão Sérgio quanto do irmão João com relação às línguas humanas, muito provavelmente, mesmo as línguas atuais, por mais desenvolvidas que estejam, ainda são muito pobres para expressar o sentimento de um ser iluminado como Jesus. Ou seja, imagina um ser que é pura energia, que é pura luz, utilizar línguas terrenas tão pobres para transmitir um ensinamento tão grandioso. Praticamente o tamanho do ensinamento não cabe nessas línguas. Nas línguas antigas, como o hebraico, como o grego, muitas vezes uma única raiz de palavra era utilizada para vários sentidos diferentes. E muitas vezes as pessoas utilizavam expressões faciais, corporais, para dar um suporte àquela língua, ao que estava sendo falado, no sentido de que a palavra adquirisse um sentido mais compreensível dentro daquilo que a pessoa gostaria de falar. É muito interessante que Pesani coloca uma nota
onde, exatamente falando sobre isso que foi dito pelo irmão João e consubstanciado pelo irmão Sérgio, a questão do amar menos. O que se referia como odiar era amar menos e não exatamente odiar. Então ele coloca, todos nós sabemos que Jacó, o filho de Isaac, trabalhou durante muitos anos para se casar com Raquel, a quem ele tanto amava, mas que anteriormente Labão o deu a filha mais velha em primeiro lugar para que Jacó consubstanciasse núpcias com Léa. Então está dito, abre aspas, e Jacó amou também a Raquel mais do que a Lia. E o Eterno, vendo a Léa, ou Lia, vendo que Léa era odiada, quer dizer, Léa era odiada por Jacó, ela era menos amada do que Raquel, mas odiada não. Ou seja, ela também era amada por Jacó, mas menos amada do que a eleita de Jacó desde o início, que era Raquel. O que caminha exatamente para as palavras que foram ditas pelo irmão João e depois recolocadas pelo irmão Sérgio, no sentido de que, muito provavelmente, quando nós tivermos que ler em todo esse capítulo a palavra odiar, o verbo odiar, nós estaremos interpretando isso não como ódio, como a gente imagina dentro da nossa língua, mas como amar menos. E aqui há algumas notas a respeito disso. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões, como comentado pelo irmão Sérgio, e de certos fatos que ocorriam na época, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, dessa acepção que nós temos na língua portuguesa, porque o que o Mestre Jesus disse não era odiar como nós temos na sua acepção, na sua compreensão na língua portuguesa. Como, então, contrária, que seria contrário ao espírito de ensino de Jesus, que pregava muito antes o amor e a caridade. Há em seguida uma outra porção do capítulo, cujo título é Abandonar Pai, Mãe e Filhos, onde nós temos 3 outros comentários diretamente vindo dos evangelhos, do Evangelho de São Mateus, do Evangelho de São Lucas e um segundo também de São Lucas. Eu vou lê-los para que nós iniciemos as apreciações. Mas antes de começar a ler Abandonar Pai, Mãe e Filhos, ainda dentro do que nós comentamos anteriormente, ou seja, dentro de odiar os pais, há mais algum irmão que gostaria de fazer uma colocação? Eu tenho conversado sobre isso com o irmão Fernando e ele nos trouxe um raciocínio muito interessante na noite de hoje, antes da nossa sessão. Fernando? O Haroldo Dutra Dias, que é um palestrista espírita, estudioso do hebraico, do aramaico, do grego, ele mostra que é preciso entrar no contexto do que Jesus falou. E era comum aos hebreus fazerem, se exprimirem através de contraste, para poder dar uma grande ênfase. Então, quando eles queriam falar que era para amar muito mais um do que o outro, era amar um e odiar o outro. Porque não existia a expressão como nós falamos, amar mais. Então, é contraposto. Então, quando coloca amar a um e odiar o outro, está mostrando que ele que você vai amar é muito mais. Por isso que o Davi colocou o exemplo de Jacó com Lia e Raquel. Então, é um contraposto que era da própria língua. E se a gente prestar atenção nessa passagem de Mateus, ele fala, além de odiar pai e mãe, odiar a sua própria vida. Será que Jesus está mandando alguém odiar a sua própria vida? O que ele está falando é que quando amamos ele como representante do amor, amamos a ele, nós amamos indistintamente.
Ele não pediu para a gente amar os inimigos? Então, a expressão que ele quer falar é isso, é amar indistintamente. Porque senão nós vamos amar só os de casa, só os nossos parentes, só os nossos amigos. É nesse sentido que ele põe a universalização do amor. Desculpa. Então vejamos, meus irmãos, em abandonar pai, mãe e filhos, o que também é dito pelo Divino Mestre. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos e as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Ainda em Lucas, capítulo 18, de 28 a 30, então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos. Vamos voltar. Que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, sua mãe, seu pai, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos. Que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. E uma terceira observação ainda do Evangelho de Lucas. Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão à charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então vejamos, na análise desses 3 versículos, as observações do irmão. Nós observamos, quando nós falamos em abandonar, nós vamos para os fatos comuns da vida. Se alguém se casa, ele abandona o pai para seguir a vida dele na área de casamento. Se alguém vai seguir o país em exército ou alguma coisa assim, ele abandona também a família. E nós podemos observar outra coisa, é o seguinte, existem alguns casos que nós estamos juntos e porém estamos separados. Eu me lembro de uma época, quando nós tivemos aí, através do mentor de quarta-feira, que um determinado senhor adentrou essa casa e ele se dedicava à lição do Evangelho, seguia todos os preceitos da doutrina espírita. E antes, ele conversou comigo e me perguntou o seguinte, que apesar de ler o Evangelho, apesar de seguir todos os preceitos da doutrina espírita, por que é que ele está tendo tanta perturbação na sua caminhada? Eu disse a ele o seguinte, eu não poderia definir nada, mas eu iria dar conselho, mas o mentor da casa, que na época se expressava bem da dona Josefa, que era um médium que recebia esse mentor da casa, talvez o mentor possa orientá-lo. E ele então aguardou que os trabalhos da casa fossem feitos. E no final, na quarta-feira, naquele período, o mentor aconselhava que um exemplar do Evangelho passasse para alguém, para que alguém quisesse então abrir, inclusive até o Sérgio fazer a leitura. E interessante que quando surgiu a lição, ainda estava apagado sem Deus, e caiu a lição, honrar a vosso pai e a vossa mãe. E nós observamos o seguinte, que às vezes ele antes havia comentado comigo que teria um problema dentro da família, que ali nós estamos juntos, mas não existe afeição, existe algum problema, né, que a gente tem que se ajustar ainda. Eu estava observando o seguinte, lendo um livro do Bezerra, de Menezes, ele diz que o Evangelho para nós só terá o valor necessário em termos de energia, em termos de sentimento, quando nós aprendemos o Evangelho com a alma, com sinceridade, com confiança naquele que o escreveu, o autor do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos assim, que às vezes nós podemos estar juntos e estar separados. Às vezes nós abandonamos os pais em termos de afeição, em termos de sentimento, e não fazendo as honras necessárias para que essa pessoa esteja junto a nós. Mas se nós observarmos aí ainda na lição, voltando um pouco mais, nós vamos chegar à conclusão seguinte, que nos atos comuns da vida,
a gente abandona realmente os nossos familiares para nós dedicarmos a algo que é interesse, às vezes, para seguir a nossa vida, criar a nossa família. E Jesus não diz aí, você abandonar. O que aconteceu? Ouvindo a palestra do Haroldo Dias, ele diz que muitas pessoas interpretaram isso aí ao pé da letra e foi para o claustro. Muita gente saiu, vou abandonar pai e mãe e vou para um claustro e dedicar à religião. Por causa disso, é religião, e contrariou a lei divina, que honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse é o entendimento que tem com relação a essa parte aí. Perfeito, irmão Sérgio. Nessa mesma linha, né? Jesus sempre vai estar falando a partir do mandamento maior, né? Do amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus fala isso, é sempre no sentido de darmos a noção da nossa preocupação com a vida material e a nossa preocupação com a vida espiritual. É um contraponto entre uma e outra, dizendo, nós temos responsabilidades na vida material, mas a nossa responsabilidade maior é no trabalho das questões espirituais. Porque a vida material ela é tão importante para nós que Deus é que criou toda a matéria, todo o universo. Então, com certeza absoluta, a vida material é extremamente importante para nós. Mas ela deve ser utilizada como ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Essa é a finalidade da vida material. E como Jesus poderia nos trazer esses ensinos com a linguagem e hábitos de 2000 anos atrás? Se nós utilizarmos alguma expressão hoje, né, que nós temos aqui, sede de vingança, ficar roxo de ódio, se alguém for traduzir isso fora do nosso contexto, ele vai traduzir o quê? Ficou pintado com tinta roxa porque estava odiando. Isso faz sentido? É isso que nós estamos falando, está roxo de ódio? É alguém que está sendo pintado de roxo? Não é. Então não adianta querer pegar a literalidade. Nós vamos traduzir isso na nossa expressão, roxo de ódio, para a língua russa. Vamos colocar lá que a pessoa foi pintada de tinta roxa porque estava odiando. Vai fazer o mesmo sentido? Não. Na língua em que Jesus se expressava, né, Jesus se expressava em hebraico ou em aramaico, que era o que era utilizado. Lá o contexto era esse. Quando você queria enfatizar, você falava algo muito impactante, para que as pessoas sentissem a diferença de uma coisa para outra. Então, quando ele fala nesse sentido de abandonar pai, mãe, familiares para segui-lo, ele está dizendo em termos de preocupação. Fala assim, olha, você não pode dedicar tanto à vida material se você não estiver direcionando as suas atitudes para o crescimento espiritual. O que adianta você se apegar a pai, mãe, esposa e filhos se você não construir dentro de si mesmo as virtudes da lei de amor? Porque seu pai, sua mãe, você e todo mundo vai desencarnar. Então a sua dedicação, ela tem prazo para ser finalizada. Tudo que você construir materialmente falando, você vai ter que deixar. O crescimento espiritual não, é patrimônio seu. É isso que Jesus nos alertou há 2000 anos atrás, usando a linguagem que ficaria de ensino para sempre. Então não vamos tentar traduzir os ensinos de Jesus por literalidade. Não era assim que Jesus se expressava. Não era um modo de se expressar dos hebreus. E Jesus ali estava falando para os hebreus. Então ele utilizava da forma em que todos compreenderiam a sua mensagem naquela época, para ser repassada à frente. Pelo que eu pude perceber
das duas colocações, tanto do irmão João quanto do irmão Sérgio, e ainda do Evangelho. Na verdade, os laços afetivos familiares que nós temos no mundo enquanto encarnados não se dissolvem. Esses laços afetivos familiares perpetuarão e se manterão sempre aqui e na vida espiritual. Então, nos parece que Jesus chama mais a atenção à questão da vida espiritual, porque ele fala no reino de Deus e que o reino dele não é daqui. Então, ele está falando da vida na vida espiritual. E por isso, ele nos diz que as separações são reais, iminentes em determinados momentos. Quantos de nós já não tiveram parentes muito próximos, pais, mães, que já partiram para a pátria espiritual? E nós estamos aqui, ainda encarnados, continuando o nosso trabalho, os nossos deveres, as nossas obrigações. Tanto o que o irmão Sérgio quanto o irmão João colocam é que enquanto estivermos aqui no progresso espiritual, enquanto encarnados, nós devemos manter a nossa mente no progresso espiritual, no progresso íntimo, no progresso moral dos nossos espíritos, porque todos se reunirão universalmente na pátria, na real pátria, a pátria espiritual, no retorno, ou seja, a pátria única de todos nós. E nos parece que Jesus fala muito nesse sentido, talvez até no momento em que as pessoas tivessem dificuldade de entender essa realidade para o futuro. Por isso, no Evangelho fica mais claro. Mas há aqui uma outra sessão, que também é bastante esclarecedora, é a sessão deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então vejamos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus então retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vá anunciar o reino de Deus. Isso está em São Lucas, no capítulo 9, nos versículos 59 a 60. Alguma observação, irmão João? O Divaldo, comentando essa passagem através de psicografia, ditada pela Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ele fala o seguinte, a Joana de Ângeles comentando, ela diz o seguinte, que naquela época, as pessoas se dedicassem ao pai, o pai que já tivesse morrido, então a pessoa teria direito a uma herança. Então, o pensamento desse moço não era tanto de carinho, de afabilidade com relação ao pai. Jesus já tinha percebido isso, que ele enxergava a gente tanto por dentro quanto por fora. É interesse mais em receber essa herança. Ele receberia essa herança, ele seguiria Jesus, seguiria mais tranquilo, que estaria financeiramente abastado. Isso é comentado através do Divaldo no livro Plenitude, Joana de Ângeles. Porque isso não foi apenas um sentimento filial em relação ao pai, não. Era mais com relação à parte que ele iria levar em termos de financeiramente. Então tem esse comentário no livro de Joana de Ângeles. Porque nós sabemos que Jesus jamais iria nos proibir, de nós cuidarmos daquele que foi nosso pai durante a vida terrena, nos dedicou, nos auxiliou, aliás, facilitou nosso processo reencarnatório, cuidou de nós para depois nós abandoná-lo, de qualquer forma. Então existe algo aí nesse sentido, comentado pela Joana de Ângeles. Eu achei muito interessante a gente abordar com relação a esse assunto que foi passado. E um comentário que eu gostaria de ouvir do irmão Sérgio é que nós ficamos pensando sobre essa passagem. Imaginem, para se enterrar o pai, basta algumas horas. Se Jesus tivesse visto naquele irmão o momento da semeadura estar-se de fato na fase da colheita, no coração dele, de que de fato ele estava falando naquele momento ali, pedindo apenas para enterrar os seus pais, para enterrar o seu pai, muito provavelmente
algumas horas gastas para enterrar o pai, fazer as suas orações e retornar, não modificaria a condição dele de ser um grande discípulo. Seriam apenas alguma questão de algumas horas. Jesus, que teria visto tudo, provavelmente há algo mais. Bom, Sérgio? E fica bem claro nessa passagem, isso que nós estamos falando, da forma de expressar que Jesus utilizava. Né? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Alguém, depois que morre, consegue pegar uma pá e cavar um buraco? Jesus está falando isso, que alguém vai levantar da tumba para cavar a tumba de outro, ou seja, deixar os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Então Jesus se expressava, né, por figuras de linguagem. Isso fica bem claro. Tudo que nós estamos conversando sobre isso fica bem claro nessa passagem. Então são figuras de linguagem. Partindo do mesmo princípio, Jesus queria dizer: quem se apega às coisas materiais, que fique com as coisas materiais. Quem deseja, por vontade, se engrandecer espiritualmente, que se dedique às coisas espirituais. E como a Joana de Ângeles disse, né? É justamente isso. Ela traz essa informação a mais. Que a preocupação dele era com a herança e não com o carinho ao pai que desencarnou. Ou seja, ele queria participar do evento para poder participar da herança, porque era o costume da época. Então Jesus viu nele que quando ele diz que queria apenas enterrar o pai para seguir o Cristo, não era bem o sentimento que ele estava expressando. Ele ainda se encontrava mais apegado às recompensas materiais do que às questões espirituais. E isso vale muito para a nossa condição atual. Nós muitas vezes queremos dizer que somos cristãos para que o Cristo nos livre dos nossos problemas materiais. Eu vou conversar com Jesus, rogar a Jesus para que Ele me livre de todos os meus problemas. Eu não estou querendo seguir o ensino da lei de amor do Cristo. Eu estou querendo louvar o Cristo para que Ele me recompense materialmente. Eu estou querendo fazer uma barganha com Jesus. Então, os mortos enterrarem seus mortos significa se querer apegar à matéria para receber recompensas que só a matéria me dá. E ao contrário, eu tenho que ir buscar as coisas espirituais para aquilo que as coisas espirituais me proporcionam, que é o crescimento nas virtudes de humildade e caridade. Eu não vou ficar mais rico, eu não vou ficar mais bonito, eu não vou ficar mais musculoso, não vou ficar sem doença, por trabalhar na humildade e na caridade. Chico Xavier perdeu uma das vistas, quase não enxergava, teve problemas cardíacos, teve câncer na próstata. Divaldo Pereira Franco, que tem uma obra toda dedicada, tem problema cardíaco, teve angina. O outro, né, o Nilson, que trabalhava com ele, teve câncer de próstata. Mas com tanta dedicação bem, Jesus não protegeu contra as doenças e os problemas? Ora, isso é questão material. Isso é lei de causa e efeito. Nós estamos aqui na Terra para nos ressarcir perante a lei dos nossos equívocos. Então nós temos que passar por problemas, por dificuldades, o reflexo dos nossos próprios atos. Então o Cristo vem nos auxiliar no nosso progresso espiritual e não como barreira para os nossos problemas materiais. E nesse sentido, a última sentença desta sessão, desse capítulo, é exatamente a expressão, em termos escritos, daquilo que foi comentado pelo irmão João e pelo irmão Sérgio. Jesus teria tido a intenção de ensinar o seguinte àquele jovem: não te preocupes com o corpo,
pensa antes no Espírito, vai ensinar o reino de Deus. Obviamente, o reino do Espírito, vai falar sobre o Espírito. Vai dizer aos homens que a pátria deles, a pátria espiritual, a real pátria, não é a terra, mas o mundo espiritual. E se falava céu até então, né? Porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. O que transcorre aqui é a experiência material, ou seja, é a vivência material no progresso íntimo e moral. Portanto, a mais-valia está exatamente no sentido espiritual desse processo. Nós temos ainda mais uma sessão, mas o nosso tempo é curto, nós temos 5 minutos, vamos deixar para uma outra quarta-feira terminarmos esse capítulo. Bom, Fernando, algum comentário a respeito ainda dessa sessão, alguma coisa que possa nos inspirar? Ficou bem explicado. Irmão Sérgio, irmão João, uma mensagem de inspiração. Então teremos as nossas inspirações diretamente dos obreiros da luz dessa casa, no serviço e no trabalho. Convido a todos a iniciarmos os nossos trabalhos de hoje, após os nossos estudos do Evangelho.